Primeiro volume da obra. O saber humano só traz enfraquecimento das gerações. Os indígenas, que não têm os recursos dos civilizados, embora sejam os mesmos seres humanos, são mais fortes que os civilizados, porque limitam-se em tudo, e assim se enfraquecem menos, justamente porque estão afastados dos prazeres e progresso que gozam os civilizados. Digo eu. Que bonito saber! Quanta coisa criada contra o vivente! Quanta inconsciência! Por isso, há muito que esse progresso está indo a regresso. Todos enfraquecendo, todos degenerando e minguando. Quando não existiam tantas variações, os povos duravam muito mais, eram mais fortes. A durabilidade da vida era maior, 300 anos, 400, 500 e etc. À medida que foram progredindo, foram enfraquecendo e tendem a enfraquecer cada vez mais até a extinção. Falam em consciência, mas o verdadeiro consciente não faz nem adota nada contra si. O inconsciente, pensando que vai bem, vive aparentemente satisfeito com a vida que leva. Por isso, diz-se que são dois indivíduos num só. Por fora é um, e no íntimo é outro bem diferente. Mais adiante, eu vou provar que são 7 em um só. A imunização racional, tangindo todos para uma regulagem perfeita, acabará com todas essas arrelias, esse manejo infernal de viverem à procura do bem, oferecendo a todos o tesouro dos tesouros. No mundo, é preciso aprender-se tudo para saber. Tudo na vida é assim. Mas a imunização racional não é preciso aprender para saber. Basta apenas conhecê-la e naturalmente serão imunizados. Pois o natural de todos pertence deste ser racional. Daí ter sido dado ao ser humano o nome de bicho racional. Os bichos, de acordo com o atraso e apego a tudo que de bom lhes parecia, precisavam desiludirem-se de todas essas superstições, caduquices e incertezas, para, passando por essas lapidações, chegarem finalmente ao conhecimento verdadeiro do natural de todos, por meio da imunização racional, passando então de bichos racionais a integrantes do racional. Uma vez imunizados, deixarão de ser bichos, porque sabem tudo e descrevem tudo. Como poderiam os bichos racionais harmonizarem-se na vida e no mundo? De forma alguma. Basta ser bicho para não poder viver em paz. Imunizados estão completamente diferentes do que eram. Têm equilíbrio e raciocínio. Sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há mais enigmas, não há mais encanto, não há mais experiências, dúvidas nem indecisões. Estão completos do verdadeiro natural. Estão aí os prenúncios da imunização racional e do verdadeiro natural. A modificação dos bichos racionais para racionais verdadeiros. Está aí a imunização racional completando todos do seu verdadeiro natural, levando todos ao seu ponto básico,
completando-os de toda a grandeza, vindo todos à conclusão desse tudo do mundo e desse nada, do porquê de tudo e do porquê do nada. Todos serão senhores da sua situação, não podendo enganar, porque todos serão iguais, todos serão racionais. Daqui a mais um pouco, a marcha da vida de todos modificar-se-á como da água para o vinho. Desaparecendo a parte de bicho, estarão completos de tudo, darão solução de tudo, por estarem imunizados. Sempre foi falado desse pingo de raciocínio que possuem, porém, nunca chegaram à conclusão de racionais verdadeiros. Daí viverem em contradição ao que diziam. Viviam como bichos, feras bravias, estrangulando uns aos outros. Onde estava o raciocínio? Este pingo de raciocínio que diziam ter, pouco vos adiantou, porque só progrediram para ruínas. Daí perdurar no mundo o sofrimento, cada vez pior, num progresso que vai a regresso, por o mal se multiplicar, se assenhorar de todos cada vez mais. Sossego já há muito ninguém possui. E assim, calculem a que ponto iriam chegar no mundo. O homem, quanto mais evolui no saber, mais sofre, e pensa que já está próximo o fim do mundo. Porém, hoje estão vendo que para lapidar o ser animal, tinha que ser assim mesmo. Tinha que passar por essa lapidação, para poder reaver o natural integral e ser imunizado pelo verdadeiro natural de racional. Imunizados pelo verdadeiro natural de racional, não nascerão mais aí. Não ficarão mais expostos a esse sofrimento pavoroso. Progredirão racionalmente até a extinção de todos os corpos, de todos os feitos e dessa deformação, voltando todos de onde saíram. Eis aí um pedaço da transformação dessa deformação para o estado natural. O porquê dessa deformação e o porquê do natural. Uma vez fora do natural, tinham mesmo que sofrer como sofrem, há muito no mundo dolorosamente, lastimavelmente, agoniados, torturados num sofrimento doloroso. Ninguém quer ficar aí exposto a esse sofrimento, depois de conhecer o seu verdadeiro natural. E por isso, eu vos digo que assim que começarem a sair os primeiros anúncios desta obra, todo mundo a conhecerá da noite para o dia. Hoje, existem no mundo grandes facilidades de comunicações por meio de rádios transmissores. Desta forma, em pouco tempo, todo o mundo tomará conhecimento do saber que, por este meio, foi levado ao conhecimento do mundo. Pela falta do conhecimento que aqui está exposto, é que a vida nesse mundo nunca passou disso, sempre para pior. Como de pior, há muito todos vêm, por possuírem somente esse pingo de raciocínio que não dá o equilíbrio integral, por ser uma partícula muito insignificante. Assim, vivem todos como bichos, sofrendo sempre à procura de melhoras e sempre tudo pior, a ponto de dizerem
que o mundo acabará numa tremenda confusão, onde ninguém se entende, e dessa forma, nada vale viver nesse mundo onde impera apenas o sofrimento. São comentários de uns para os outros, pelas diversas formas de interpretação. Hoje, estão vendo o porquê disso tudo, conhecendo e sabendo por que assim são, e antes de assim serem, o que eram, e por que o mundo assim é, compreendendo o porquê tudo tem o seu fim e tudo no mundo chega ao seu fim. Cada qual interpretava o fim fazendo análises futuras da vida. E hoje, vendo como o fim é tão diferente do que pensavam. Sabem que o mundo é um passageiro, fabricante de passageiros, que são todos os seus habitantes, que aí também estão de passagem, assim como todos os seus feitos. Todos tinham que chegar ao seu fim, assim como o mundo também. A própria natureza é deformada, e por isso, de acordo com o progresso de produção e multiplicação, vai tudo se enfraquecendo cada vez mais, aniquilando-se, extinguindo-se pela degeneração produzida pela fraqueza das multiplicações. E é por isso que o progresso do mundo vai a regresso, pois tudo que se multiplica enfraquece até se acabar. Tudo vai se enfraquecendo, tudo vai se degenerando, desequilibrando-se, e o aniquilamento é geral, em tudo. Pela própria natureza ir se degenerando, enfraquecendo, minguando e desaparecendo. Existem muitos viventes que, com seus estudos matemáticos, dizem que estão chegando ao fim do mundo, assim, desse jeito. Outros, apresentando diversas plataformas, sendo a mais diferente e perfeita a que apresenta o progresso da degeneração que impera sobre todos os seres e sobre a própria natureza. A natureza fala, mas muitos estão vendo e não a compreendem, porque não querem, ou porque o alcance da sua capacidade não dá para alcançarem a psicologia do que está na frente dos olhos de todos. O próprio ser humano gera, cresce até um certo ponto, começa a amadurecer e, depois de maduro, cai sem poder andar ou morre antes. Tudo no mundo é assim, até a própria natureza, que faz com que tudo e todos assim sejam até chegarem ao seu fim. Tudo cansa, e de acordo com a canseira vem o enfraquecimento, o aniquilamento em tudo, e sobre tudo em geral, tanto nos vegetais como no ser animal. Tudo chega ao seu fim. Há 300 anos passados, a natureza era mais forte. Há 600 anos, mais forte ainda. Há 900 anos, ainda mais forte. Quanto mais distantes as eras se tornam de nossa época, mais forte era a natureza, mais poderosa em tudo do que é atualmente. Os humanos duravam muito mais. A sua construção era de gigantes e Hércules. Era um povo rústico, pacato e calmo. Mas dessas datas para cá, tudo minguou, cada vez mais, e tudo minguando pelo progresso da degeneração. O filho é mais fraco que o pai, por ser feito dos restos de seu pai. O avô, mais forte do que o filho
e o neto, por serem estes produtos de seus restos, e o bisavô, o tetravô, cada qual mais forte, e assim sucessivamente. A degeneração cada vez mais aumenta no mundo, e com o tempo, o aniquilamento traria a extinção, tanto nos animais como nos vegetais. Em todos impera o progresso da degeneração. E se não fosse a imunização racional para salvar todos, viria a extinção de todos os corpos e de toda a vegetação. Tudo passaria, depois da extinção dessa geração, para outra formação muito pior do que essa. Mas, por serem bichos racionais, tinham que conhecer, muito antes de chegar a tal ponto, o vosso verdadeiro natural de racionais, que agora, com esta escrituração de libertação dos bichos racionais, fará todos imunizados e completará o verdadeiro natural de racionais. Aí está um pedaço do porquê assim são, do que foram e do que vão ser. Vão ser racionais, com conhecimento do saber desta obra em textos bem averiguados. Na continuação do assunto, encontrarão todas as bases sólidas, com todos os quesitos brilhantes, para se abrilhantarem do vosso verdadeiro tesouro, que é o verdadeiro natural do ser de todos os racionais. Com o segmento, encontrarão deslumbrantes trechos, as conclusões solidificadas dessa base de salvação eterna. A quem perguntar o que isto é, que leia para saber. Isto é um conhecimento que todos devem alcançar. Isto é, a imunização racional, que ninguém conhece e ninguém é obrigado a ensinar aquilo que não sabe definitivamente. Portanto, para quem quer saber, que acompanhe e que leia. Quer queira, quer não queira, chegará a conhecer todo o saber que aqui está demonstrado. Se não quiser saber hoje, de qualquer maneira tem que saber mais tarde. De qualquer forma, tem que chegar a esta conclusão. Não há outro remédio. O caminho de todos é este, a imunização racional. Triunfo de glória das glórias é o triunfo racional. Quem triunfa com a imunização racional está salvo eternamente de tudo, como aqui está esclarecido perfeitamente. O pensar é vago, é muito vago e é livre. Por isso, todos são livres pensadores e sonhadores.